E aí, você, até pulando um pouco mais pra frente, a sua estreia pelo futebol profissional foi pelo Rio Claro mesmo. Foi pelo Rio Claro, lógico. Eu dei umas rodadas, né, pelo Brasil, fazendo testes, vários nãos, né? Até antes de ir pro Rio Claro, meu empresário na época era o César Sampaio. Renomado César Sampaio, jogou na seleção brasileira, um cara que eu, né, sou muito grato. Que legal. E ele jogou no Palmeiras, foi ídolo no Palmeiras e também jogou no São Paulo. Então é um cara que ele poderia muito falar assim, eu vou te colocar lá e vou usar meu nome e tá tudo certo. E eu, na minha santa inocência, eu achei que ele ia fazer isso. Só que primeiro ele me levou para fazer teste no São Paulo e quando ele me deixou no São Paulo, ele falou assim, Danilo, eu vou deixar ser bem claro contigo. Eu não vou usar meu nome e se você passar aqui vai ser pelos seus méritos. Legal. Assim como foi minha vida, vai ser pelos seus méritos. Eu não vou forçar, tô te dando um acesso, mas você se vira. Eu fiquei um mês na base do São Paulo, não passei. Saí de lá, ele me levou no Palmeiras. Eu falei assim, poxa, o cara é ídolo no Palmeiras, meu irmão. Aqui vai dar tudo certo. Mesma coisa, fiquei uma semana, não passei. E ele falou assim, então eu acho que você não tá preparado. Vamos descer um pouco a grade aqui e vamos começar devagarzinho. E aí onde ele me levou para o Rio Claro, onde ele tinha uma gestão lá. E ali eu comecei a profissionalizar, a ter de fato o primeiro salário, a começar a viver um pouco a essência, assim, né? Ter a carteira assinada. Então, eu acredito que quando chegou nesse momento de ter a carteira assinada, você falou, opa, maravilhoso. Meu primeiro salário, recebi um cheque, ia lá na Caixa Econômica, trocar o cheque. Olha só! Pegar uma filinha, era assim, R$600. E felizão, ia lá. Então, assim, esses primeiros insights, porque aí você não depende, né, da família mais, né? Eu saí de casa com 15 para 16 anos e, lógico, os pais sempre ajudam. Eu falei, não precisa mais de dinheiro, eu me viro, né? Agora eu vou ganhar meu dinheiro. Com seus R$600. Eu vou me virar. E era meu maior orgulho, assim, na minha vida, assim. Então, aí ali fui prosperando. Então, eu chego no Rio Claro, onde, de fato, eu me profissionalizo e aí começa a minha trajetória, de fato, de futebol profissional, de atleta profissional. Porque é muito difícil essa transição da categoria de base pro profissional. É um mundo que parece perto, mas ele é distante. É onde muitas promessas ficam por aí. Porque se você puxar na memória, e eu acho que todo mundo está assistindo, você fala assim, todo mundo tem um amigo próximo que joga muito bem, que poderia ter sido jogador. Demais. Todo mundo tem. Todo mundo. Puta, aquele cara lá hoje jogava demais. Agora, por que não deu certo? Aí vem as premissas. Sei lá, falta de oportunidade, não teve investimento, ou não teve o que a maioria acontecia. A resiliência, a persistência, porque não é fácil você conseguir fazer essa transição. Eu levei um não do Palmeiras e do São Paulo. Eu poderia muito bem ter desistido. Falar, cara, isso não é pra mim. Não serve pra mim. Quer saber? Vou voltar lá pro Paraná, vou trabalhar de alguma coisa. Só que não, eu entendi o recado, fui persistindo, fui insistindo, até que deu certo. Então, essa transição de você levar vários nãos e persistir para conseguir o sim, é onde muitos talentos ficam pelo caminho. Então, é um gap muito difícil. Eu acredito que... Isso foi um diferencial pra você, de você aceitar isso? Demais. Mas da onde você desenvolveu essa mentalidade? Foi do convívio com a sua família? Alguma coisa que você estudava? Não, eu com 5 anos de idade, eu tive o pé queimado. Brincando na rua, queimei 100% do meu pé. Queimou 100% do pé? Eu tenho marcas até hoje, eu fiquei 9 meses sem andar. Caraca, mano. E então, desde muito cedo, lógico, eu não sabia o que eu queria ser, eu tinha só 5 anos. Só que desde muito criança eu tive que ser muito resiliente e persistente nas coisas, porque não andava de cadeira de roda. Então eu tava com gesso na perna, não tinha como andar, porque engessou as 2 pernas porque eu queimei os 2 pés. Então eu tinha um skatinho pequeno, eu deitava no skate e ficava remando, ia pro mercado, ia pra padaria com a minha mãe assim. Então eu me virava. Caramba, já começou a resiliência. Então eu tive que me esforçar muito. E ironia do destino ou persistência minha, eu fui trabalhar também com os pés, que é o futebol. Hoje eu tenho muito mais sensibilidade, eu sempre sofri um pouco com os pés, mas mesmo assim eu consegui trabalhar com os pés. Então, assim, desde muito cedo, mesmo não sabendo o que eu queria ser, eu já tive um obstáculo na vida com 5 anos de idade. E ali eu acho que inconscientemente já me fui fazendo forte. Não abaixar a cabeça. Então eu fui crescendo assim. É lógico, vem ensinamento dos pais, vem de persistência dos pais. Eu via meu pai saindo o dia inteiro para trabalhar, minha mãe o dia inteiro para trabalhar, fui criado com meus avós. Então, assim, você vai enxergando, você vai vendo os gatilhos, mesmo você não entendendo, alguma coisa vai entrando na sua cabeça. E quando a vida te coloca à prova, aí vem. É impressionante aí você fala isso, assim, né? nossa, nem sei como que eu fiz isso.
Porque a gente é inconsciente. Então, mas a gente tem isso, tem o nosso karma, tem as nossas resiliências. Então, quando eu levo os nãos no futebol, eu venho a persistir, mas eu vou conseguir, mas vai dar certo. Mas eu não sabia que talvez eu desenvolvi isso lá atrás, quando eu sofri. Então, vai te trazer. Nem sabe. Veio, né? E às vezes a pessoa tem uma vida linda, maravilhosa, porque às vezes os pais blindaram demais, ou nada aconteceu, porque Deus abençoou que nada acontecesse mesmo. Sim. E quando vem uma dificuldade da vida, ela não sabe o que fazer. E aí faz o que a maioria age, foge, abandona, larga, fala, eu não sou capaz, não, isso aqui não é pra mim, não dá certo, o outro é sortudo, eu não sou. Então começa a achar motivos para não ser resiliente e continuar tentando. Caramba, eu penso muito assim, Danilão, e assim... porque muita gente que pede as coisas, até de maneira espiritual, eu quero pedir pra Deus tudo, isso. Só que Deus faz esses testes com a gente, ele manda problemas, né? E eu penso que ninguém carrega um fardo que não pode carregar. Com certeza. Eu penso dessa maneira. Então, eu comecei a pensar dessa maneira que cada problema que vem pra mim... Porque todo problema existe uma solução. Com certeza. Todos. Senão não existiria problemas, né? E acontece muito disso, poxa, eu quero mais problemas. Porque quanto mais você tem problemas na vida, os outros que vão surgindo, por maiores ou menores que sejam, você começa a perceber que não é tanto um problemão assim que você não consegue resolver, você não se sinta capaz de resolver. Exato. E você se desafia, né? Eu falo que assim... O problema, ele não tem obrigação nenhuma de sair da nossa vida. Mas nós temos a obrigação de tirar o problema da nossa vida. Foda, mano. Porque não tem como você não ter um problema. E assim, a palavra problema vai muito de como você enxerga ela. Talvez as pessoas enxergam como uma coisa negativa, ruim, difícil, dificultosa. Só que às vezes você pode enxergar ela como uma oportunidade, como um crescimento, como um desafio, como uma superação. Então vai muito de como você enxerga e encara essas duas coisas. Poxa, eu joguei no Corinthians. Eu já entrei num jogo com 40 mil pessoas, o time não estava bem, eu não estava confiante, eu não tinha feito uma boa preparação. Só que eu estava lá, à prova de fogo. Eu tinha só uma chance de encarar aquele problema, que era o problema comigo, era falta de confiança. Ou eu levantava a mão, saía e falava, não consigo, ou eu encarava com as melhores coisas. E foi onde eu enxerguei ali, um estalo de segundos. Eu tenho uma baita oportunidade para me surpreender, para me desafiar, para eu ter 40 mil pessoas me aplaudindo aqui. Simples. É a forma que enxerga. É a maneira que enxerga. É a maneira que enxerga. Então, assim, não tem como a gente desviar dos problemas. Eu gosto de problema. Lógico, eu gosto de problema. Cara, porque problema você distorce ele. A sensação de quando você resolve o problema é maravilhosa. Nossa, é maravilhosa. É maravilhosa. Então, a gente fica brincando. Tem os bilionários da vida aí que eles ficam caçando problema para se desafiar, pô. Muita gente até fala assim, quando eu ganhar tanto dinheiro, eu vou até parar de trabalhar. Meu amigo, você só consegue ficar 30 dias. Até menos. Não vem com essa não, porque você vai querer caçar coisa, nem que seja por... talvez não seja por dinheiro, mas por propósito. E o propósito, como consequência, gera mais grana. Como você mencionou, por que os bilionários tá tudo trabalhando aí? Exatamente. Então, acho que é a essência da vida. Lógico que as pessoas vão... Nem todo mundo tem uma capacidade mental para poder superar isso e começar a entender isso como crescimento de vida. Eu super entendo, né? A vida do trabalhador brasileiro não é fácil, né? Às vezes ele não tem a opção de conseguir ter uma mentalidade assim porque ele está inserido num ecossistema que não chega nem essa informação para ele. Não chega. Uma bolha, um ambiente. Uma bolha, ele está inserido numa bolha que infelizmente ele não consegue nem ter força de vontade para pesquisar algo no YouTube que seja legal para ele se motivar. E não está longe, tá? Um simples botãozinho você pesquisa. Só que às vezes a pessoa não consegue ter esse entendimento. Então aí sim a vida realmente é difícil e o problema de fato vai ser instalado na vida dele. Sim. E aí ele não vai conseguir ter a obrigatoriedade de tirar o problema. Ele vai ficar procrastinando, falando que ele é azarado da vida. Aí começa a emanar coisas negativas para dentro. Com certeza. E aí vira no ciclo vicioso. Numa roda não sai pra frente, fica só girando ali, girando. E às vezes a pessoa não sabe nem como sair. Como é que eu vou sair? Não sai disso. É por isso que, assim, quanto mais as pessoas... E, assim, a internet veio pra ajudar isso também, né? As pessoas falam que a internet é um perigo. Hoje a gente fala que a maior arma tá na nossa mão, realmente. Sim. Mas se você souber usar a seu favor, você pode se beneficiar. Assim como se você usar inconscientemente pro lado negativo, você pode se prejudicar. Com certeza. Eu já tive vários episódios negativos que eu enxerguei como um aprendizado e tá tudo bem. Mas e as pessoas no geral? Será que elas conseguem usar a rede social que fica lá aparecendo um monte de coisa araiada ao seu favor? Os algoritmos, você treina os seus algoritmos. Exato. O algoritmo você consegue treinar ele, algoritmo. Você treina o que você quer.
Ah, eu abro a timeline, só tem foto de mulher, não sei o quê. Cara, porque a pessoa tá vendo isso. É o que Mas você se tá eu vendo, é o que quiser você tá ver curtindo, né? carro. Putz, eu tô querendo trocar meu carro. Eu vou ficar pesquisando carro. Vai aparecer só carro? Ah, eu quero prosperidade. Só prosperidade. Eu quero abrir uma loja de açaí. Vai aparecer coisa de açaí. E você vai começar a respirar aquele ambiente. Então, tem como ter uma saída. Basta a pessoa se mexer. É, ter aquela intenção, né, Tem Danilo? intenção.